Bongás desmentiu publicamente Rogério Marinho no Congresso, acusando-o de distorcer os fatos e manipular a memória do governo Bolsonaro. Em seu discurso, o deputado do PARTI defendeu a verdade, os direitos dos trabalhadores e a memória dos que sofreram com a crise e o abandono estatal. Hoje é importante colocar para a sociedade, aqueles que estão nos assistindo agora, que o Brasil está passando por um problema muito grave. E esse problema é grave o suficiente para termos hoje uma notícia que nos estarrece. O ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, acaba de tirar férias. Quando eu brincava a respeito de que apertem os cintos, o piloto sumiu, eu dizia, talvez para fazer uma analogia com a situação em que o Brasil passava e o fato de que o governo olimpicamente desconhecia os problemas e olhava pelo retrovisor. Aliás, um governo que tem um retrovisor muito maior do que o para-brisa. Nós estamos há 2 anos e meio de um governo temerário, de uma situação desastrosa, em que as contas públicas se evaporam, se deterioram, e o governo busca sempre as mesmas soluções: aumento de impostos, aumento de taxas, intervenção dentro do Estado e, principalmente, a apresentação de novos programas populistas para tentar resgatar uma conexão há muito tempo perdida entre o Partido dos Trabalhadores e a sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores não fala a mesma língua de quem empreende no Brasil, de quem edifica, de quem constrói, de quem gera emprego, renda e oportunidades. O Partido dos Trabalhadores, na verdade, destrói de forma deliberada a nossa economia. O ministro Haddad, abre aspas, fala: calote em governadores, calote de precatórios, vendeu empresa pública a preço de banana enquanto rifava o Brasil e tentava dar golpe na democracia. Estamos arrumando sua bagunça, Bolsonaro. Quem está isentando o trabalhador do imposto de renda somos nós. Quem cobra imposto de betes e bilionários somos nós. Este governo continua a falar uma linguagem que, na verdade, é muito mais midiática do que assertiva. Cobrar bilionários, o governo propõe taxar pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Quem ganha acima de 600 mil reais por ano é bilionário? Menos, senhor ministro. Vossa Excelência fala de cobrar imposto de betes. A oposição foi contra a organização e a formalização dessa ação perniciosa que ataca o tecido social brasileiro. O governo não só formalizou as betes, como taxou-as em 12%, pretende taxá-las em 18% e para tornar permanente esse câncer que corrói boa parte da sociedade brasileira, gerando inclusive desagregação familiar e até, em alguns casos, suicídio de pessoas. Então o governo está preocupado novamente em aumentar a sua arrecadação. O governo fala de calote de precatórios. Ô, ministro Haddad, por favor, menos, vamos falar a verdade. Em 2022, este Congresso Nacional votou uma PEC que permitiu, em 2021, que permitiu que em 22 até 60 bilhões de reais fosse pago dentro do orçamento nos parâmetros fiscais. Recursos oriundos de precatórios são títulos do governo e não deste ou daquele, do Estado, não deste ou daquele governo. Ações de 1999, 98, 97, 2000, 2001, de repente ganharam celeridade no governo do presidente Bolsonaro. E boa parte dos recursos, ou um terço dos recursos, foram diferidos ao longo do tempo, em torno de 30 bilhões em 5 anos, com a possibilidade de se converterem em moeda para pagamento de tributos e também para se bidar a ações ligadas a questões de comercialização de ativos do governo. O que é que o governo do presidente Lula faz? Antecipa, pagando pelo valor de face, quem comprou com um desconto de 30% ou 40%, não apenas os 30 bilhões, mas 93 bilhões de reais. Teve muita gente que ganhou muito dinheiro com isso. Em algum momento isso vai precisar ser explicado de escritório de advocacias a quem teve informação privilegiada a respeito desse tema. Agora, o fato é que nós estamos numa situação
em que as contas públicas em 2023 nos legaram mais de 200 bilhões de reais de déficit. Agora em 24, as empresas estatais tiveram o maior prejuízo da sua história, mais de 6 bilhões de reais, e o governo, ao invés de se debruçar sobre o tema, continua a olhar pelo retrovisor. Governo incompetente. Nós não podemos mais aceitar o aumento de taxas e de emolumentos e de impostos. O governo precisa cortar na carne, precisa cortar no PAC, precisa fazer reformas estruturantes. Por que o governo se esconde de fazer a reforma administrativa? Para não atingir a sua base de apoio. Por que não ataca os supersalários? Porque é conivente com a alta cúpula do judiciário brasileiro. Porque não faz o dever de casa no sentido de diminuir os subsídios ao longo do tempo. Porque tem o rabo preso. E este governo precisa explicar à sociedade que ele não está tomando as medidas adequadas, não está fazendo o seu dever de casa. O que está sendo proposto, na verdade, é empurrar com a barriga o problema. Aliás, o governo esteve aqui há 2 meses atrás, por ocasião da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é bom lembrar que foi dito em alto e bom som: nós não temos em 27 recursos para fazer frente ao piso da saúde e da educação. Nós não temos dinheiro para fazer o aporte de recursos discricionários para manutenção da máquina pública. Ou seja, apertem os cintos, o piloto sumiu. Quem quiser que tome conta a partir de 27. Governo irresponsável, perdulário, temerário, populista, que está instrumentalizando o país para destruir a sua economia. Nós não podemos aceitar esse estado de coisas. Por isso quero saudar a Câmara Federal, que ontem votou a urgência para derrubar o decreto do IOF. Espero que daqui a 2 semanas isso se concretize e que o governo se debruce sobre as contas públicas e apresente reformas estruturantes que permitam que todos nós brasileiros possamos ter ainda um suspiro nos próximos 1 ano e 6 meses, que é o tempo que vai levar para que acabe de uma vez por todas esse desgoverno que leva o país para o caminho da destruição, da falta de estabilidade, da falta de segurança jurídica e da desestruturação econômica. Muito obrigado, senhor presidente. Do Rio. Voltou a colocar o Brasil referência internacional, crescimento econômico interno e com programas sociais para o povo sair do mapa da fome, da fila do osso que nós tínhamos no governo passado. Todos os institutos de análise, focos, banqueiros, economistas da direita, olhavam o governo passado e projetavam um crescimento econômico para o primeiro ano da eleição do presidente Lula. Menos de 1%, 0,9%. Porque talvez imaginavam que continuaria a política nefasta do governo Bolsonaro. Mas felizmente entrou o presidente Lula e fez novamente ter programas para a política industrial brasileira, retomando a indústria brasileira, retomando ciência e tecnologia e fazendo a economia crescer. Os números não mentem. Mais de 3% de crescimento da economia. O BNDES, que outrora financiava caixa do governo, passou a financiar indústria e desenvolvimento, e ainda com desenvolvimento sustentável na transição energética. Isto gerou a situação positiva do Brasil, de termos um crescimento de 3%, de termos o menor índice de desemprego, e ainda podermos honrar um debate sério com os prefeitos, que no período do governo Bolsonaro foi feito com os prefeitos, na verdade, um verdadeiro calote. O tema do ICMS, vocês todos lembram, quando não foi feita a cobrança do ICMS sobre combustíveis. São 30 bilhões que deixaram estar nos cofres dos municípios e dos estados. O que fez o presidente Lula foi gestão péssima do governo anterior, mas ele honrou e repassou
para os prefeitos este valor. E aí eu ouço falar de déficit do atual governo. Foi um calote deixado pelo governo passado. O Haddad tem toda a razão. Praticamente 100 bilhões nos precatórios que não haviam sido pagos e que também foram pagos nesse governo. Então nós temos mais de 100 bilhões pagos por este governo, por um desgoverno passado, onde a economia não crescia, não tinha emprego e o povo vivia na miséria. Agora, quando o presidente Lula e quando o ministro Haddad diz que nós temos uma grande injustiça nos tributos desse país, onde os pobres pagam mais que os ricos, e muitas vezes os ricos não recolhem tributação, nós trabalhamos a reforma tributária para fazermos justiça. Esse Congresso já aprovou uma simplificação, uma unificação tributária, para o país poder continuar crescendo, mas crescendo em padrões sustentáveis. Agora, as injustiças tributárias continuam. Nós temos, pelos dados oferecidos pelo próprio Tribunal de Contas da União, renúncias fiscais em torno de 800 bilhões de reais. Eu repito, 800 bilhões, 8% do PIB. E 75% dessas renúncias vão para apenas 10% dos beneficiários. Esta política de incentivo fiscal feito outrora para aumentos localizados específicos não deveria se eternizar. E essa é a responsabilidade desse Congresso. E essa é a proposta, diminuir essa isenção, porque ela não é geradora de um desenvolvimento sustentável. Nós temos também os supersalários. Dados do TSU, 42.500 servidores ganham mais do teto constitucional. São 11 bilhões que recebem acima do teto. O presidente Lula tem um projeto nessa casa, nós devemos votar esse projeto, são 11 bilhões. Por que essa casa não enfrenta o debate sobre os grandes salários, sobre as renúncias fiscais? E o tema que o Lula apresenta, que precisa ser aprovado para bem de 20 milhões de brasileiros, que é a isenção até 5 mil reais do imposto de renda. Mas são 27 bilhões que deixarão de ser arrecadados e precisam do equilíbrio. Então os mais altos salários pagarão conforme o projeto, mas a casa precisa aprovar esse tema. Então, esse é o chamado do presidente Lula do Haddad. Justiça tributária para o Brasil continuar crescendo. E crescendo, gerando desenvolvimento com sustentabilidade, gerando emprego, dando oportunidades e não fazendo com que a parte de baixo, onde um professor de R$ 1.700, onde um operário de R$ 2.000 paga mais tributo proporcionalmente a quem tem muito. E sobre essas taxações, e esse é o grande debate que nós precisamos fazer, justiça tributária para o Brasil continuar crescendo com sustentabilidade.